Olá, bom dia! Nós estamos em mais um momento de devocional, nos alimentando com a palavra de Deus. Nós estamos continuando fazendo a leitura da primeira epístola do apóstolo João. Nós estamos hoje já no capítulo 2, o versículo 18. Nós vamos ler os versículos 18, 19 até o 23, tá bom? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 ao 23, é a nossa leitura de hoje. Meu bom dia para você, o meu desejo nesse dia é que a presença do Senhor esteja com você e que seus sonhos se realizem, que você tenha tido uma noite abençoada, um amanhecer glorificando ao nome do Senhor e que já tenha agradecido ao Senhor por mais esse dia de vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero já te pedir um favor. Deixa seu gostei, tá bom? Comenta, compartilha. É muito bom saber que você está aqui. Vamos ler então primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículos 18 ao 23. E se você não acompanhou desde o primeiro capítulo, volta aos vídeos que você vai encontrar. Nós estamos lendo e meditando nesta epístola maravilhosa deste apóstolo tão abençoado e abençoador que escreveu para que essa palavra chegasse até nós também. Diz assim, o título que tem aqui é Os Anticristos. Interessante, né? Diz assim, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Essa foi a nossa leitura no dia de hoje. Segundo capítulo da primeira epístola universal de João, dos versículos 18 ao versículo 23. E nos chama muito a atenção esse texto, porque João ele vem sempre falando, filhinhos, eu vos escrevi jovens, eu vos escrevi pais, eu vos escrevi. E há um carinho muito grande no linguajar de João. Ele não é à toa que ele é considerado o apóstolo do amor, não é? E ele fala assim, filhinhos, é já a última hora. É um momento de alerta. E ele diz assim, é já a última hora. E aí ele continua assim, e como ouvistes, olha que coisa interessante. Ele está fazendo com que as pessoas, e nós também, entendamos que nós já ouvimos isso. Como ouvistes que vem o anticristo? O que a gente está ouvindo tanto atualmente? O anticristo está chegando, o anticristo está se manifestando, não é assim? Também agora muitos se têm feito anticristos. E eu achei interessante isso. Muitos se têm feito anticristos. E aí eu fui assim procurar nos rodapés das Bíblias. E eu encontrei aqui nessa Bíblia de Estudo Pentecostal um comentário sobre esse versículo 18, que diz assim, muitos anticristos. E é justamente isso. Olha só,
um anticristo ou falso Cristo virá. Isso nós temos na Bíblia falando a respeito disso, quando a gente vai lá para os textos de Apocalipse, né? Apocalipse 13, versículos 1 e 8, vai falando alguma coisa sobre isso. E aí, João também diz que muitos anticristos. Olha, se um anticristo só já é muita coisa, imagina muitos anticristos. Mas, afinal de contas, o que é anticristo? Anticristo, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Olha o que diz aqui. Muitos, também agora, muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Por quê? Porque eles não... Os muitos anticristos já começam, a gente já vê na igreja, mas por quê? Porque são crentes professos, que amam o mundo. E nós vimos aqui já no estudo dessa epístola, que diz assim, não ameis o mundo, não é? E eles amam o mundo, amam seus prazeres pecaminosos e distorcem. Olha só o que é que o anticristo faz. Ele distorce o evangelho e a mensagem da cruz. O que é que o anticristo faz? Se opõe a Cristo e a sua justiça. Por isso que o apóstolo ele se refere a muitos anticristos. Por quê? Muitas vezes estão dentro das próprias igrejas, se passando de crente, mas que se opõem à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos de Cristo, e querem ensinar coisas que Cristo não ensinou. E aí, a gente continua aqui, e sempre me chamou a atenção esse versículo assim, saíram de nós, mas não eram de nós. Por que me chamou a atenção? Eu não sei você, mas às vezes eu tenho ouvido assim, pessoas que pertenciam a determinada igreja e de repente eles se afastam, esfriam no evangelho, se afastam, como a gente diz, vão para o mundo, né? E aí alguém diz assim, saiu de nós, porque nunca foi de nós. Espera aí, vamos devagar. Eu não estou querendo aqui ensinar você a mudar o seu pensamento. Não, não é isso não. Eu estou lhe mostrando o que tem na Bíblia. A Bíblia diz assim, aí o João diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós. Aí ele diz, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas olha só, eles se esfriaram, eles mudaram. Por quê? Eles não queriam mais ficar ali. E a gente para assim, diz assim, então, qualquer pessoa que se afasta de determinada igreja, determinada religião, é porque não era de nós. A gente tem que tomar muito cuidado com essas expressões também. Porque quando o apóstolo João está dizendo aqui, ele está se referindo a pessoas que conheciam a palavra e simplesmente resolveram a não acreditar mais no que Cristo tinha falado. Então, eles eram anticristos que estavam dentro deles. Por quê? Porque eram contrários àquilo que Cristo ensinou e o que os apóstolos que aprenderam com ele, como João, estavam ensinando. Aí ele diz aqui, ó. Aí tem um comentário aqui nessa Bíblia, e esse comentário diz assim, nessa Bíblia de aplicação pessoal, os anticristos não eram totalmente estranhos à igreja. Opa! Chegaram a fazer parte dela. Muitas vezes a gente encontra pessoas que se envolvem com a igreja por causa de amigos, por causa de conhecimento, porque é uma igreja bacana, traz pregadores bacanas, cantores, faz movimentos, mas eles não têm interesse em servir verdadeiramente a Jesus Cristo. E aí diz aqui, ó, chegaram a fazer parte dela, mas não pertenciam verdadeiramente a ela. Por quê? Porque certamente não entregaram a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Está simplesmente ali passeando. E essas pessoas não permanecem por muito tempo. João não diz por que partiram. Em primeiro lugar, está claro que suas razões para se unir eram erradas. É o que eu estou dizendo aqui. Algumas pessoas podem se intitular cristãs por menos do que
as melhores razões. Talvez e a igreja seja uma tradição familiar. Quantas pessoas a gente encontra assim? Ah, eu frequentava a igreja porque eu fui criada na igreja, já nasci, meus pais eram crentes, não é? E só que assim, eu nasci, meus pais já eram cristãos, meu pai já era pastor, mas eu tive a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo na minha vida e recebê-lo na minha vida e nunca me afastar. Glórias ao nome do Senhor. E aí a gente continua aqui com essa leitura que diz assim, olha o versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas tudo isso estava acontecendo com um objetivo. Tinha um propósito tudo aquilo. Olha só, mas isto era para que se manifestasse que não são todos de nós. Por quê? Porque o engano não permanece na casa de Deus. Por mais que ele fique ali camuflado, uma hora vai aparecer. Uma hora aquela pessoa que não está querendo fazer parte daquela denominação ou daquele grupo, ter aquele convívio, eles não estão em Cristo, então eles não querem fazer parte mais dali e eles se afastam. Mas qual é o nosso papel como missionários? Buscá-los, mandar uma mensagem, perguntar o que aconteceu e mostrar para eles que o que eles precisam é de um encontro real e vivo com Cristo. E aí diz o versículo 20, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Eu acho este versículo lindo e eu quero que fique na nossa meditação nesse dia. Versículo 20 do capítulo 2 de 1ª Epístola de João, que é o que nós estamos meditando nesse dia. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quando uma pessoa se torna cristã, ela recebe o Espírito Santo. Um modo pelo qual o Espírito Santo ajuda o crente e a igreja é comunicando a verdade. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que foi mandado pelo próprio Jesus para ficar conosco enquanto ele estaria no céu, antes de vir buscar a sua noiva. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo guia os crentes até ele. Isso é maravilhoso. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós recebemos o Espírito Santo. Mas missionária, mas eu não falo mistérios, eu não falo em línguas estranhas, como no dia de Pentecoste, quando fala em Atos 2. Sim, busque a manifestação do Espírito Santo na sua vida e receba a unção de Deus na sua vida também, com a manifestação dos dons espirituais e do falar em línguas estranhas para conversar com Deus. E aí nós vamos seguindo, que nós fomos até o versículo de número 23. E aí vai 21. Não vos escrevi porque não soubesses. João tem a preocupação de informar essas pessoas assim, olha, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem, eu estou escrevendo para vocês porque vocês já sabem disso. Eu só estou dando um alerta maior, lembrando a vocês. Isso significa, tome cuidado, preste atenção, não vacile, vigie. E isso é maravilhoso quando nós encontramos esses ensinamentos que chegam para nós. Mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quantas vezes a gente fala, principalmente para filho, eu já te falei isso, então a gente fala uma coisa, explica de novo e eles dizem assim, mãe, a senhora já me falou isso, toda vez a senhora me fala a mesma coisa. Pois é, eu já sei, mãe, é porque você sabe mesmo que eu estou te falando. Sabe para quê? Para que você se lembre e não saia da verdade. Assim o apóstolo João fazia. E aí o 22 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ora, se eu negar que Jesus é o Cristo, eu sou mentirosa e Cristo não está em mim. E aí diz, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e Filho. Então, quando ele fala os anticristos, não é aquele anticristo que está falando em Apocalipse. Ele está falando de pessoas que negam a verdade. Nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí diz o versículo 23, que foi o final da nossa leitura e meditação no dia de hoje. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Olha que coisa maravilhosa isso.
Se nós negarmos o Filho Jesus Cristo, nós não temos o Pai, que é Deus. E aquele que confessa, mas aí vem uma coisa linda, aquele que confessa, versículo 23 eu estou, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então que essa palavra fique no nosso coração. E aí a gente encontra aqui também, eu quero compartilhar com você, aqui nessas Bíblias que tem esse rodapé, aqui na Bíblia de aplicação pessoal, esse versículo 23 diz assim, aparentemente os anticristos da época de João estavam reivindicando ter fé em Deus, enquanto negavam e se opunham a Cristo. Como é que eu posso ter fé em Deus, que é o Pai, e negar a Cristo, que é o Filho? Não pode, porque eles são uma pessoa só, 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só, João declara firmemente que isto é impossível, e é mesmo, por Jesus ser Filho de Deus e o Messias. Negá-lo é rejeitar o modo de Deus se revelar ao mundo, porém uma pessoa que aceita a Cristo como Filho de Deus, aceita ao mesmo tempo também a Deus o Pai. Então, quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Filho de Deus, nós também aceitamos o Pai, porque o Pai, Deus, é quem mandou o Filho para a nossa salvação. Então que o Senhor Jesus continue te abençoando, o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, que você possa meditar nessa palavra ainda mais nesse dia, se alimentar, leia de novo esse texto. Nossa leitura hoje foi Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 23, porque nós estamos lendo e meditando a primeira epístola do apóstolo João. Então que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso, e se o Senhor nos permitir, nós estaremos amanhã aqui com mais esse devocional, lendo e meditando primeira epístola de João, capítulo 2, no capítulo 2, amanhã nós vamos estar a partir do versículo 24, se o Senhor nos permitir. Então Deus te abençoe, beijo no seu coração e não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. É muito bom saber que você está aqui. Deus continue te abençoando.